Olá! Na semana passada você pôde acompanhar 3 histórias de pessoas com diferentes dificuldades, mas com um único resultado: superação. Hoje você continua vendo exemplos vivos de que para vencer na vida é preciso apenas ter vontade. A segunda parte do NT Repórter sobre superação está no ar. Da miséria para uma vida mais digna. O programa de hoje começa com uma bonita história de um médico americano que viveu 2 extremos, a pobreza e o sucesso. O mesmo aconteceu também com outras pessoas, como o brasileiro Ildefonso. Uma cirurgia de sucesso se tornou famosa na década de 80 pela sua complexidade. Um médico americano separou gêmeos siameses que nasceram colados pela cabeça. Dr. Benjamin Carson, que estava à frente dessa cirurgia, hoje é uma das maiores autoridades em neurocirurgia do planeta e teve sua história de vida contada numa produção de Hollywood em 2009. Mas quem podia imaginar que um menino pobre que vivia na periferia americana poderia chegar tão longe? Doutor. Qual dos bebês você deseja ver primeiro? Obrigada. Assim como o Dr. Ben Carson, como é conhecido mundialmente, Ildefonso também viveu uma dura realidade quando criança. Ele viu os pais se divorciarem quando tinha apenas 3 anos. Longe da cidade de origem, a mãe o levou com seus 9 irmãos para Minas Gerais, onde viveu até os 8 anos e voltou a São Paulo em busca de uma vida melhor. Só com a roupa do corpo, Ildefonso, que era apenas um menino, teve que encarar a realidade das ruas. Falei, meu Deus, e agora? Eu tô aqui, não tenho nada para fazer. E na correria do dia a dia, vendo aquele alvoroço em São Paulo, não conhecia nada, não sabia nada, não tinha leitura, não tinha nada. Falei, pronto. Mas eu não desisto, não. Eu falei, eu não vou desistir, não. Se eu vim esse mundo também eu vou vencer. Enfrentar noites frias, mendigar o pão e sobreviver à violência na noite das ruas paulistanas. Essa é uma triste realidade de quem não tem para onde ir e se submete a abrigar no chão duro. Mas essa situação só é pior quando o morador de rua é uma criança. Mas Ildefonso não se conformava com a situação e queria ir mais longe, mesmo ainda pequeno. Foi assim, eu cheguei coisa assim, vi uma placa escrito lá, né? Escrito assim que eu digo mesmo, eu não sabia ler, não sabia nem que estava ali, eu vi aquela placa, chamei um rapaz e perguntei pra ele, pode me explicar o que está escrito? Era pequenininho. Aí ele falou assim, que é assim que você quer saber? Não, eu quero saber o que está escrito ali naquela placa ali, que eu estou precisando de serviço, estou procurando serviço, e eu não entendo o que está escrito ali. Aí ele falou assim, olha, ele está precisa-se de engenheiro. Ah, não deu outra, eu fui lá e bati no portão, aí veio um rapaz um senhor, e ele falou assim pra mim, o que aconteceu? Eu falei, eu queria saber a respeito dessa vaga aqui de engenheiro, né? Ele olhou assim pra mim, um senhor alto, né? Olhou assim, engenheiro? O que você entende de engenheiro? Eu falei, não, o senhor tá precisando aí de engenheiro e tal. Eu falei, não, mas você é criança. Eu falei, não, mas se você me dá a oportunidade, eu posso fazer isso. Aí eu me lembro que me levou pro pátio lá e me mostrou, tá vendo aquelas torres ali, que é o prédio, né? Eu falei assim, você consegue fazer aquilo ali? Ele falou, olha, se você me der a oportunidade, eu vou fazer. Eu quero ter oportunidade, entendeu? Eu não tava medindo, eu queria subir, né? Ele falou, não, eu vou fazer assim. Ele falou, não, rapaz, isso aqui é para quem tem estudo, você tem estudo, você tá estudando? Eu falei, não tô estudando, eu moro debaixo da ponte ali, na 23 de maio. Ele falou, não, esquece, esquece, é que você é criança. Mas a persistência daquele pequeno andarilho comoveu o empreiteiro que lhe ofereceu uma oportunidade. Não, tudo bem. Olha, você não vai ser engenheiro, você vai ser nada. Você vai trabalhar aqui dentro, você vai dormir aqui e você vai fazer a limpeza aqui pra gente. Eu falei, tá ótimo. Mas é engenheiro, né? Ele falou, é engenheiro. Ele já falou pra mim, é engenheiro. Tá ótimo, beleza. Toda vez ele passava e me falava assim, e aí, engenheiro, tá bom? Eu falei, tá ótimo.
catando ali, suando, né? Se arrebentando toda a mão e dando glória a Deus. Isso era mais importante. Ele nunca viu tristeza comigo. E é uma coisa que eu carrego comigo, tristeza, jamais. A falta de estrutura econômica, familiar e educacional são as mais frequentes causas do número exorbitante de moradores de rua. O IBGE aponta que 1% da população brasileira não tenha para onde ir, o equivalente a 2 milhões de brasileiros. Só em São Paulo, são 14 mil mendigos dormindo embaixo de viadutos e calçadas da cidade. Essas causas, na maioria das vezes, é usada como motivo de preconceito de parte da sociedade que despreza a minoria. Ildefonso nos conta que foi alvo desse preconceito social. Eu fui numa padaria lá no Vila Olímpia e o cara dono da padaria falou assim para mim, não, você não vai entrar. Você não vai entrar aqui. Porque já me conhecia, que eu era morador de rua. Ele falou, não, você não vai entrar aqui. Eu falei, não, tudo bem. Não tem problema, eu fico aqui. Aí o seu Jaquim, me lembro hoje, que Deus abençoe ele. Ele falou, não, ele vai entrar sim. E o mesmo prato que eu pedi, ele vai pedir o melhor. E ele vai comer aqui na minha mesa. O garoto que antes morava embaixo de um viaduto recebeu uma chance. Mas um dia, aquela obra terminou e ele, mais velho e mais maduro, precisava de outro meio para sobreviver. Era hora de voltar para Minas Gerais, onde foi muito maltratado por sua ex-patroa. Dessa época, Ildefonso não tem boas lembranças. A necessidade deixou marcas que até hoje o emociona ao relembrar. E aí um dia eu cheguei e falei pra essa mulher, falei, por que você faz isso comigo? Né? Me batia, mas ali era onde eu tinha pra ficar. Eu dormia aí fui dormir num paiol de milho, né? E não era alimentação boa, era alimentação azeda, né? E ela trabalhamos assim como escravo mesmo, sabe? Nessa mulher, essa última que eu fui trabalhar. Me batia muito, né? Aí, né, cozinhava assim as comidas dos porcos dela lá, aqueles inhame de roça e tal. Eu alimentava aquilo lá porque eu sabia que aquilo ali era bom, né? Eu não queria comer aquela comida azeda, ela queria porque queria. Ela falou assim, não, você vai comer, isso aqui. Eu falei, não, eu não tô com fome. Eu chegava a alimentar aqueles alimentos ali, sabe? Aquele farelo de gado mesmo, eu chegava a comer porque era um meio meu que eu sabia que aquilo ali eu estava colocando na mão e eu sabia o que eu estava fazendo, né? Apesar das dolorosas lembranças, Ildefonso diz não guardar mágoas. Você tem ressentimento dessas pessoas que fizeram isso com você? Não. Isso aí eu não... O que passava na sua cabeça, assim, em algum momento que você ia sair dessa vida, que você ia vencer na vida? Ah, sim. Eu sempre tive, assim, conquistado a minha vitória, entendeu? Mesmo por toda essa luta, essa batalha, né? De família, uma família não estruturada, mas eu não posso culpar, né? Quem sou eu para fazer isso? Mas assim, eu não tenho mágoa não, entendeu? Eu sempre conquistei minhas coisas e nunca quis parar, entendeu? Tanto não parou que Ildefonso conseguiu. Atualmente é iluminador e já trabalhou em diversas emissoras de TV e produções de vídeo, como propagandas políticas nacionais e internacionais. Já fiz as 2 campanhas do Lula para presidente, que ele ganhou. Fiz a da Dilma, fiz a lá em Tocantins, fiz a do Carlos Gaguin, fiz da Cristina Kirchner, que foi na Argentina, entendeu? Fiz do Hugo Chávez, que foi na Bolívia, não, na Venezuela. Então, assim, eu fui conhecendo as pessoas, entrevistando as pessoas, entendeu? Então, eu falei assim, não, é uma coisa que eu quero, entendeu? É um dos meus sonhos. Ah, os sonhos! O Ildefonso compartilhou conosco o maior sonho dele. Ficamos surpresos. É de estar na Novo Tempo. Você quer trabalhar no Novo Tempo? Sempre. Esse é um sonho que eu tenho.
E eu creio em nome de Jesus. Pode passar o tempo que for, pode passar 2, 3 anos. Mas é assim, é um sonho que Jesus colocou na minha cabeça, na minha mente, dizer assim, você vai trabalhar lá. Usa os recursos que já tem. Né? Acredite que, de alguma forma, Deus vai abrir alguma porta para que essa pessoa consiga dar os primeiros passos de evolução na vida. Então tem que ter um componente chamado humildade, quer dizer, de aceitar que talvez a porta que foi aberta não é a que ele desejava, mas é uma porta que abriu. Aproveita esta, porque quem sabe esta é uma porta que vai treinar para aquela que ele quer no desejo, mas que não está pronto ainda na estrutura emocional. Então é aproveitar a chance que a vida vai dar, né? E perseverar naquele caminho ali, porque aí a coisa depois começa a abrir e desenvolver. Com tanta fé assim, não é de se duvidar. Treinar para vencer, não somente do esporte, mas nas próprias limitações. Agora você confere histórias de atletas que portam alguma deficiência física, mas que têm um objetivo, uma meta que os motivam. I wasn't ready. Ele chama atenção pelo bom humor e habilidade. Para ele, se não há membros, não há problema. Nick Vujicic nasceu sem braços, sem pernas e sem os pés devido a uma rara doença congênita chamada síndrome de tetramelia. Mas isso não o impediu de viver a sua vida e vencer os desafios provavelmente mais do que nenhuma pessoa. Ao contrário, além de nadar, jogar bola e outras atividades que imaginamos que apenas quem tem todos os membros do corpo em perfeita atividade é capaz de fazer, Nick ainda é palestrante motivacional e, através de sua experiência própria, comove diversas pessoas. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Eu sempre fui um cara muito ativo. Sempre pratiquei esporte, musculação, jogava bola, basquete, né? Assim, esporte em geral eu sempre pratiquei muito, né? E sempre fui amante da motocross. Eu andava, moto era minha vida. Há quase 3 anos, Adenilson trabalhava em uma indústria. Um jovem começando a vida, cheio de planos, que foram interrompidos após um acidente de trabalho. Eu sofri um acidente num rolo compressor. Minha mão entrou dentro da máquina. Aí eu fiquei preso, né, por alguns instantes, até chegar os mecânicos, né? Para poder me remover de dentro da máquina, que eu fiquei praticamente dentro da máquina. As sequelas físicas não foram poucas, mas o que mais abalou Adenilson foram as consequências psicológicas. Ao longo desses 3 anos, né, é que o que mais se fica assim, você não... A função, você quer fazer as coisas, mas mesmo assim ainda só depende de muito das outras pessoas, a gente depende, né? E mesmo você não querendo, mesmo assim, porque a parte funcional da minha mão, eu perdi. Minha mão ficou totalmente exposta, perdi toda essa parte, arrancou tudo, né? Quando, lá no hospital ainda, quando eles desenfaixou, que eu vi, aí eu chorei, né? E aí, com o passar do tempo, quando eu tive alta, que eu fui para casa, que eu perdi, aí eu vi que eu tinha perdido. O médico falou pra mim, ó, musculação, andar de moto, nunca mais. Aí eu comecei a chorar, né? Aí, no dia a dia, você vê as suas limitações. Naquele momento, o operário demonstrou fé e se emociona ao lembrar do acidente após 3 anos. Para ele, essa foi a única maneira para suportar tamanha dor. Então, quando a minha mão estava dentro da máquina, né? Eu lembro que eu olhei para o céu e eu não vi o teto, eu tentava enxergar Deus. E eu mesmo assim, disse que é Deus. Porque mesmo sendo pecador, eu olhei pedir perdão. Eu sentia muita dor, muita dor. Aí eu, me desculpa.
Eu lembro que eu olhava os caras me segurando para ter calma, minha mão presa, porque tinha muito sangue. E eu comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, eu não sei orar, você me tira a dor, e a dor passou. E eu vi que a dor passou. Aí os caras começavam a conversar comigo, falar comigo, e eu vi que a dor foi passando. E eu vi que aquilo era bom. Então depois que eu comecei a fazer fisioterapia, eu comecei a buscar, e eu lembrei, na hora que eu mais precisei, Deus me amparou. Outro inimigo que o jovem ainda teve que enfrentar foram os olhares preconceituosos das pessoas. Segundo ele, a presença de um deficiente é evitada por muitos. As pessoas na rua ainda olham você com um pouco de, não com nojo, mas com desprezo. Você é o cara estranho. Você não era, você foi ativo. Aí você olha a sua mão, você já fica meio chocado. E as pessoas olham. Você olha assim, aí o que acontecia? Eu comecei a andar com a mão dentro do bolso. Eu não saía na rua, né? Porque eu tinha vergonha da minha mão. Mas uma prática que Adenilson admirava antes do acidente chamou sua atenção para retomar as atividades. Eu sempre gostei de basquete. Aí eu vi o pessoal jogando basquete, eu parei e eu vi o técnico lá, né? Aí eu perguntei para ele se eu poderia jogar basquete. E o técnico lá, que é o técnico daqui, o professor Renê, ele me disse, Dene, eu perguntei meu nome, falei Dene. Ele falou, olha, eu cuido de futebol de amputados, eu nunca tinha ouvido falar. Ele, vai lá, faz um teste, vamos lá. Aí eu fui conhecer. Cheguei lá, os caras falaram, só que tem problema. Jogador é amputado e goleiro é quem tem deficiência na mão. Era hora de dar um novo passo na vida de Adenilson, que foi convocado para segurar a bola no time. Nunca fui goleiro. Eu sou destro, eu não podia, então no começo foi muita... Aí você vai uma, duas vezes, aí faz bem, você quer, é que nem eu falo, você quer uma família, então você se sente bem. Ele é uma pessoa sossegada, né? É o mais de boa dos goleiros. É bom goleiro, é bom goleiro. O Denis é bem pacato, né? Meio caladão, assim, mas ele aceita todas as brincadeiras aqui. No último campeonato que ele participou, acho que ele foi o goleiro menos vazado no campeonato, em Natal. Isso significa o quê? Ele é um bom goleiro. Sim, o Denis, a partir que ele descobriu futebol de amputados, né? Ele vestiu a camisa mesmo, de coração, né? Não que outros não vistam, mas ele é um rapaz assim que gosta de estar treinando, gosta de atuar fora de campo também, tentando em busca de patrocínio, ajudas, né? Porque nós, graças a Deus, temos o projeto, mas existem despesas, existem problemas, né? Para estar mantendo o projeto. E às vezes, quando a gente precisa de uma ajuda, de um auxílio, a gente recorre a ele e ele sempre está de coração aberto para estar ajudando a gente. A falta de um membro para eles também não foi empecilho para retomar a rotina de tudo que esses meninos gostavam de fazer. Desde 2009, o time composto apenas por jogadores com alguma deficiência física coleciona títulos, histórias de vida e superação. E o melhor ainda de tudo é igual você falou, você vê os testemunhos de vida, de mudanças de vidas, né? Existia uma vida ali boa, aí aconteceu um trauma, uma ocorrência na vida que a gente às vezes pergunta o porquê, mas nem devemos perguntar, né? Nos agradecer por estar vivo. E ali você vê situações que começaram a ter uma vida bem melhor do que tinha antigamente. Isso é gratificante. Apesar da deficiência física ainda ser um tabu para muitos, dados do IBGE apontam que esse quadro é frequente no país. Em 2010, as estatísticas apontam que 45,6 milhões de pessoas no Brasil portavam algum tipo de deficiência, o que corresponde a 23,91% da população. Destas, 12,7 milhões possuíam pelo menos um tipo de deficiência severa, 6,7% do total. Dirceu faz parte desta estatística. Aos 12 anos, foi diagnosticado com distrofia muscular, mas apesar de inespontaneamente somar os milhões de deficientes no país, ele quis ir além. Atualmente, é bicampeão paralímpico e acumula conquistas. Já chegou a ser desenganado pelos médicos, mas não se deixou abater. Esse foi o maior susto assim da minha família, não pra mim, né? Porque nessa época assim, eu tenho um apego muito grande a Deus, né? E eu sei que
você pode ter o problema que você tiver. Se Deus determinou um tempo de vida para você, você não vai morrer antes daquilo que Deus determinou para você. E eu não senti que eu ia morrer, eu senti que eu ia ter muitos anos de vida pela frente, né? Então aquilo para mim foi normal, tranquilo, e eu não percebi o sofrimento da minha família nessa época, porque eu estava focado só na bocha da pitada, né? Então a minha família ela sofria e até meio que longe de mim. Dirceu nos revela que, embora já soubesse da gravidade de seu problema, acreditava que o esporte podia ajudá-lo de alguma forma a vencer esse trauma. Quando eu terminei meus estudos, eu comecei a só fazer tratamento e ficar dentro de casa. Então eu comecei a ficar muito preocupado, comecei a ficar estressado, tratava mal as pessoas. E eu fiquei uns 6 meses assim. Quando eu conheci a bocha da pitada, minha vida mudou totalmente. Isso foi no ano de 2002, em junho de 2002. Eu já estava preso praticamente dentro de casa. E quando eu conheci a bocha da pitada, 3 meses depois eu estava no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, disputando um campeonato regional. Conheci o Maracanã, então eu voltei dessa competição totalmente transformado. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida vai mudar agora. E eu passei a viajar o Brasil e o mundo todo, né? Hoje tenho não só viagens, né? Eu tenho uma história para contar, tenho conquistas aí que Deus me deu em vários países do mundo, conquistas que às vezes eu paro e olho para trás e falo, meu Deus do céu, como que eu alcancei e cheguei em tudo isso, né? Aquele cadeirante que tinha aquela perspectiva de vida, de ficar preso dentro de casa, hoje tem uma história para contar e o que ele conquistou é usado para ajudar outras pessoas, né? Então isso é que me deixa extremamente feliz, né? Usar o exemplo de um atleta que teve uma lesão e que ficou impedido de praticar aquele esporte dentro do padrão normal, mas que persevera e vai enfrentar e acaba praticando uma coisa meio paralímpica, como se diz, ele pode usar aquela atividade ali como um mecanismo que a gente chama de sublimação, né, que é a capacidade de enfrentar a angústia, a perda, a sensação de derrota, suplantar isso e mergulhar naquela prática, mesmo que seja com as limitações naturais por causa do trauma. Então, quem consegue fazer isso, claro que vai ter uma recompensa mental muito grande e uma satisfação na vida muito maior, porque está superando essa limitação. Além de praticar a bocha adaptada, que consiste em arremessar bolas, atualmente o atleta se divide entre o esporte e a vida pública. Ele acumulou o cargo de coordenador de esportes paraolímpicos em sua cidade natal, o que transformou o cenário esportivo local. E é impressionante você ver o número de pessoas que sofrem, né? Eu estou como coordenador aqui na prefeitura e o meu foco são os deficientes. E tudo que eu posso fazer para ajudar os deficientes de sua família, eu não meço esforços. Porque, vamos dizer assim, você, a pessoa que está ali atrás da câmera, está com 2 pernas boas, 2 braços bons, vocês não precisam de ajuda para fazer nada do seu dia a dia. Agora, um deficiente, se ele quiser estudar, ele tem que ter alguém para empurrar a cadeira de roda para ele. Ele tem que ter alguém para levar ele até a faculdade. Dependendo da deficiência, tem que ter alguém ali que escreva para ele, etc. E mesmo assim, ele vai lá e faz. Então eu creio que para esse público deveria ter outros projetos para estar auxiliando ele a fazer uma faculdade, auxiliando ele a ir para um emprego e incentivar ele a ser um cidadão como outro qualquer, né? O bicampeão paralímpico confessa que o motivo de suas maiores vitórias é a religiosidade. Você imaginava que isso tudo ia acontecer com você? Não imaginava não. Eu queria ser um atleta, mas na minha adolescência eu queria ser um atleta olímpico, não consegui, né? Então, olhando para tudo isso que aconteceu depois das minhas conquistas, hoje eu paro e medito e hoje eu vivo melhor na cadeira de rodas do que na época que eu andava. Claro que se Deus chegar para mim hoje ou enviar alguém e falar, ó, escolhe fora da cadeira de roda, fora da cadeira de rodas, é claro. Mas hoje Deus me deu uma condição muito boa para estar ajudando outras pessoas, mesmo estando na cadeira de rodas. Hoje, mesmo sem espaço para mais títulos, medalhas e troféus, Dirceu almeja novos horizontes. O meu maior sonho é um sonho impossível para mim, para os seres humanos, que é ser presidente do Brasil. É um sonho impossível mesmo, né? Você tem fé? Muita fé. E isso eu agradeço a Deus, né? Porque a minha fé foi que me trouxe as minhas conquistas e ao lugar que eu estou hoje, né?
Assim como Dirceu, o jovem Adenilson também enfrentou e enfrenta uma sociedade deficiente pelos seus preconceitos contra o diferente. Mas isso não os impede de viver uma vida normal e feliz. Eu até brinco, me chamo de... Né, eu falo aí, vocês querem uma mãozinha, né? Eu brinco bastante porque você vê no... Isso aqui me ajudou muito. Eu comecei a fazer um trabalho com a psicóloga, eu interrompi porque isso aqui me ajudou. Você vê histórias de pessoas pior que você, enfrentam situações diárias piores que a sua, batendo nas suas costas e falando, ei, vamos, mano? Então isso te levanta. De 2008 até 2012, que é um ciclo paralímpico de 4 anos, eu e o Eliseu, a gente ganhou tudo. Todas as medalhas de ouro que tinha, nós ganhamos. Na individual e na dupla, não perdemos nada, né? E do ano passado para cá a gente vem ganhando tudo de novo, né? Então eu me considero sim mais que vencedor, né? E tudo isso é graças e glórias a Deus, porque eu sei que sem Ele eu não teria chego nem até aqui onde eu tô, né? Vivo hoje, né? Bonitas histórias, não é mesmo? Esperamos que estes 2 programas, em que mostramos exemplos reais de superação, tenham sido uma injeção de ânimo para o seu dia a dia. E lembre-se, dê valor à vida. Não vale a pena perder o humor por causa dos pequenos problemas. A fé sempre é a melhor saída. Não se esqueça de deixar os seus comentários no nosso blog, novotempo.com/NTRepórter. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!